Rubro-negros, que a campanha do Flamengo, o melhor saldo de todas as temporadas dos pontos corridos, e a Renata pregando aqui o respeito, sendo ponderada com relação ao Flamengo, porque tem uma série de 3 agora contra o Inter, Libertadores, Brasileirão e volta da Libertadores. Todos os integrantes com respeito mútuo com o nosso Flamengo. Caramba, o Flamengo tá fazendo os antes ficarem calados. Mas enfim, crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, caso você goste do vídeo, chega dando aquele like porque me ajuda e eu agradeço. E o líder do campeonato, campeão do primeiro turno, ainda tem 3 pontos ainda para disputar e a gente será a terceira melhor campanha dos pontos corridos no primeiro turno. Eu queria falar do Flamengo. Sei que o Flamengo jogou no sábado, teve dificuldades para vencer o Mirassol. Eu não vou nem dizer dificuldade, né? Teve desconforto, não era o que a gente esperava, por mais que reconhecêssemos o bom trabalho que está sendo feito no Mirassol. Mas o Flamengo chegou, veja você, o Flamengo chegou aos 40 pontos conquistado no Campeonato Brasileiro e tem ainda um jogo a cumprir, que é o jogo justamente contra o Sport na Ilha do Retiro. Se o Flamengo vencer esse jogo, ele chega a 43 pontos. 43 pontos é 1 ponto a mais do que o Flamengo do Jorge Jesus fez no turno de 2019. Tudo bem. Com o Felipe Luiz em campo. Com o Felipe Luiz em campo, perfeito. Não tudo o tempo todo, né? Tudo ele bem. Chega durante. Aqui, exatamente. né? Tudo bem que naquele turno o Jorge Jesus tem 10 jogos daquele turno. Então, ele tem 10 jogos daquele turno, ele fez 25 pontos em 10 jogos, ele tem média de 2,5. O Felipe Luiz, se fizer os 43 pontos, vai fazer 43 em 19, chega uma média aí de 2,26. Pô, mas então você está querendo comparar, é isso mesmo? Você está querendo comparar o Flamengo do Felipe Luiz com o Flamengo do Jorge Jesus? Não, eu não estou querendo comparar isso. Mas as campanhas podem ser comparadas sempre. Mas eu só estou querendo dizer que, mantendo a regularidade que tem no Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz, o Flamengo do Felipe Luiz vai ultrapassar a marca dos 80 pontos nesse campeonato. Se vai ganhar ou não, se o Palmeiras ou o Cruzeiro, que são os clubes que despontam aí na tabela, se o Palmeiras e o Cruzeiro vão fazer mais pontos ao longo das 38 rodadas, a gente não sabe. Mas esse Flamengo aí é para pontuar alto. Falando em primeiro turno, quantos pontos fez o time do Jorge Jesus? 42 pontos. O Palmeiras ainda pode alcançar. O Palmeiras ainda pode alcançar. Pode. O Palmeiras tem 6 pontos a disputar nos jogos atrasados, pode chegar aos 42. E o Flamengo pode chegar aos 43 se vencer o time que foi do Cantarelli. Lembrando é contra o Sport. Lembrando aqui que 2 clubes fizeram 43 pontos no turno. O Atlético Mineiro em 2012 e não venceu, o Fluminense foi o campeão, e o Cruzeiro de 2014. Este sim foi o campeão. E acrescentando que os clubes que fizeram mais pontos no turno no Campeonato Brasileiro foram o Corinthians de 2017, 47 pontos, e o Botafogo de 2023, que não venceu, também fez 47 pontos no turno. 47 pontos no turno. Botafogo de 2023 e Corinthians de 2017. E isso é o que o Gilmar está trazendo, é símbolo de um trabalho espetacular do Felipe Luiz, que eu acho que é onde eu queria chegar. Onde eu queria chegar. Acontece algum tipo de rateio, vamos dizer. Por exemplo, eu vi muita gente, né, na famosa Flá TT, no Twitter, debatendo o Flamengo depois do empate que deu a liderança ao Flamengo contra o Ceará fora de casa, né? Parecia terra arrasada, assim, uma coisa meio catastrófica de um líder e que perde muito pouco. Se eu não me engano, o Felipe Luiz tem só 6 derrotas no comando do Flamengo, sendo uma delas pro Bayern de Munique, né? Então, assim, cara, é um trabalho espetacular. O trabalho do Felipe Luiz é um trabalho de excelência no futebol brasileiro. Um trabalho espetacular. O Flamengo faz um campeonato brasileiro que é a prioridade do Flamengo na temporada. Do que pode fazer mais do que isso é muito difícil, é impossível, né? Assim. Quer mais um dado aí? Esse saldo é o maior de um primeiro turno na história do Campeonato Brasileiro de saldo de gols. Não é o saldo final do primeiro turno, porque falta um jogo. Sim, claro. Até aqui. É o maior saldo já atingido num primeiro turno. Isso porque se diz que o Flamengo tem dificuldade para fazer gols, né?
Cara, a gente tá num momento de muita exigência no futebol brasileiro. Eu entendo, o Flamengo sempre é exigência, não estou dizendo isso. É pressão, quem joga no Flamengo, quem assume, né, o cargo de treinador do Flamengo tem que viver a pressão mesmo. Acho que o time sempre pode melhorar, sempre pode dar saltos. Agora, é inegável você olhar para um trabalho de forma mais fria e ampla e observar que é um treinador que pela primeira vez tem uma temporada completa, né, como técnico de futebol, e que faz um trabalho nesse nível. O trabalho do Felipe Luiz é espetacular. E isso o torcedor do Flamengo tem que entender. É um trabalho de excelência, um trabalho espetacular. Não é um trabalho mediano. É um trabalho que, em termos de números, então, ele vai alcançando essa possibilidade de comparação. É um dos maiores Flamengos da história, que é o de 19. Beleza, você olha para o campo, você ainda não vê o Flamengo 19. O Flamengo 19 é um time intenso, um time que atacava a todo momento. Acho que esse Flamengo do Felipe Luiz é um time mais de posse de bola e menos verticalidade, um pouco menos. Mas isso não deixa de fazer com que o trabalho do Felipe seja incrível. Busca. É uma discussão muito boa para um botequim. A gente não busca eficácia dos times. O que o torcedor quer não é a eficácia, não é comemorar títulos. Aí você vai falar assim, não, mas vocês não entendem que a torcida do Flamengo é diferente. Amigo, eu entendo todas as torcidas. Todo torcedor se acha diferente. Todo. E eu queria as melhores campanhas de primeiro turno. Olha aí, ó. Olha lá. É que a do Botafogo e a do Corinthians são descoladas, né? E ali, ó, você vê o Atlético de 2000. E vamos lembrar que a gente está juntando aí. É só depois de. Só com 20 clubes, né? Sim. De 2016, de 2006 então para cá. Então a comparação está dentro do mesmo universo. E o Flamengo, se vencer, ele se coloca ali com o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, né? Terceira, quarta ou quinta campanha no máximo, é isso. Da história, né? E dessas 5 primeiras aí... O Flamengo ali tá dizendo... Não. É o Flamengo 2025, desculpa, eu olhei pro dia 19. O saldo do Flamengo 2025 já é melhor do que o Flamengo de 2019 e do que Botafogo e o Corinthians, né? E o Cruzeiro também, do que os times que estão à frente dele em campanhas. Então, e aí eu queria pegar esse gancho aí, congela essa tela, que eu queria pegar um gancho, porque assim, eu tô vendo muita discussão nas redes, nos programas de debate, que eu assisto quase todos, e para eleger o destaque do turno, eu não vejo ninguém incluir nessa discussão o goleiro Rossi do Flamengo. Porque, ora bolas, se a gente está aqui chegando à conclusão, a gente está estupefato que o Flamengo tem esse saldo aí e um ataque que não é o ataque dos sonhos, que a gente fica dizendo assim, o Flamengo é um time arame liso, não machuca o adversário, não sei o quê. Se tem esse saldo aí, é porque a defesa tem funcionado muito bem. O Flamengo sofreu 8 gols nesse campeonato. E a melhor defesa da história de um primeiro turno foi sábado. Nessa configuração aí é o São Paulo de 2007 com 8 gols sofridos. Tá bom. Defesa, o sistema defensivo. O número de gols sofridos do Flamengo é o menor até agora empatado. Falta um jogo, né, gente? Flamengo... Tudo isso que a gente tá fazendo aí é sem considerar Flamengo e Sport. Se o Flamengo vencer, a terceira maior campanha da história dos pontos corridos, segundo ali. Porque ele vai passar Cruzeiro e Atlético Mineiro ali naquela lista, vai ficar só atrás do Botafogo e do Corinthians. Ele vai igualar, mas vai passar em saldo de gols. Passa em saldo de gols, se a gente levar em conta critérios de classificação, é isso. Tudo isso se o Flamengo vencer o Sport, se não sofrer gols, né? Então aí realmente ele vai... E só para registrar, daqui das 6 primeiras melhores campanhas, as únicas que não bateram campeão, como gostava de usar o professor Joel Santana, um abraço, Joel, foram Botafogo em 2023 e o Cruzeiro e o Atlético em 2012. Uma pergunta aqui para a nossa equipe que vai ser respondida pelo ponto eletrônico que eu vou repassar. Nós só estamos levando em conta campeões de turno ou todas as campanhas? Todas as campanhas. Levamos em conta todas as campanhas, independentemente de ter vencido o turno ou não. Porque o Palmeiras pode entrar nessa lista também. O Palmeiras pode fazer 42 pontos. Sim. Então, eu acho que a gente... Não. Ele pode... Corrigindo. A nossa lista aí é uma lista de vencedores de turno. Pode botar no ar de novo? As melhores campanhas do turno. Não. Só de vencedores de turno. Que é a melhor campanha. Que é a melhor campanha do turno. Sim, mas não é o global das melhores campanhas. Você imagina que, por exemplo,
2023, um time tivesse feito 46 pontos e fosse o segundo colocado, ele não estaria nessa lista. Vocês estão comparando os campeões de os campeões de turno. A melhor campanha de cada campeonato. E não as melhores campanhas gerais de primeiro turno. Agora entendi, tá bom. Entendi. Vou dar um exemplo aqui, ó. O Fluminense em 2012 fez 42, então, mas não foi campeão de turno. Sim. Então ele poderia estar nessa lista. A mesma coisa pode acontecer com o Palmeiras, sendo ou não campeão do turno, ele pode chegar a esses 42. Se o Palmeiras vencer os 2 jogos que restam a ele para completar os 19, e o Flamengo não perder, o Palmeiras passa a ter a melhor campanha do turno. Mirassol e venceu por 2-1. O time do interior paulista não perdia 9 jogos. Segue o líder, segue o líder. Pela primeira vez na história, Flamengo e Mirassol se enfrentaram em uma partida oficial. Essa também foi a primeira vez do Leão atuando no Maracanã. O placar foi aberto logo aos 15 minutos. Samuel Lino colocou na cabeça de Léo Pereira, que marcou o seu 4º gol na atual temporada. O Fla poderia ter ampliado em outras 2 oportunidades. Plata parou no goleiro Walter, enquanto o Emerson Royal bateu por cima. Do lado do Mirassol, Chico da Costa foi o protagonista. Primeiro ele obrigou o goleiro Rossi a fazer uma bela defesa e depois chutou por cima. Na segunda etapa, o Flamengo ampliou o marcador. Arrascaeta serviu Gonzalo Plata para fazer 2-0. Jogar contra o Palmeiras fora, tudo pode acontecer, mas nesses jogos que são teoricamente os jogos onde você tem que ganhar, você não pode falhar, né? Porque os adversários não vão falhar. Quando tudo parecia encaminhado, Léo Ortiz cortou mal o cruzamento e a bola sobrou para Gabriel descontar para o Leão. O Fla poderia ter sacramentado a vitória, mas Arrascaeta, Alan e Luiz Araújo desperdiçaram as oportunidades. E aí coube a Rossi ser o herói na reta final do jogo. Ele defendeu esse chute de Carlos Eduardo e no último lance do jogo impediu o gol que seria o empate do Mirassol. Final, Flamengo 2, Mirassol 1. Com a vitória, o Flamengo se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro e fecha o primeiro turno, sendo o primeiro colocado. Agora, no entanto, o rubro-negro volta suas atenções para a Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o rubro-negro recebe o Internacional aqui no Maracanã, pelo primeiro jogo das oitavas de final. Independente de ser contra um time brasileiro, a gente sabe que a competição é diferente. Minha primeira vez que eu vou jogar uma Libertadores, né? Tô ansioso, quero jogar esse jogo da Libertadores, porque é especial. Mas, como eu falo, a gente é o Flamengo, a gente vai entrar em campo para vencer, a gente não vai mudar nada do que a gente sempre fez e que a gente vem fazendo, que é propor o jogo, tentar pressionar o adversário, sabendo das qualidades deles, mas a gente é o Flamengo e a gente vai com tudo para esse jogo aí. Nem ouviu o que ele falou, né? Melhor não, melhor deixar de lado. Ainda tô na vibe do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana. Calma. Cicinho, você saiu de férias, voltou e o Flamengo tá ali, firme na liderança, mostrando que tem uma convicção nesse título, que tá bem preparado. E não é simples ganhar desse time que já mostrou qualidades, que é o Mirassol. Não é simples, Renato. E nós estamos falando do melhor time, né, do nosso país, né? O Flamengo, jogadores aí que desequilibram, mas se você parar para analisar também o jogo do Flamengo, você encontra também uma equipe que tem vencido pelos talentos que tem no ataque, porque o sistema defensivo do Flamengo tem dado muito espaço, tem sofrido bastante, né? É muito deficiente ainda defensivamente, mas o seu talento do meio para frente é o que tem feito a diferença nesse time do Flamengo. Não é um time imbatível, mas que é o melhor time brasileiro, sem sombra de dúvida. Vai brigar por tudo aí. E quem tiver pela frente, se analisar bem, pode pegar esses pontos fracos do Flamengo e transformar a favor para que consiga os resultados. Me entende, senhora Renata? Entendo, já captei vossa mensagem, Cícero João. O Cicinho tá certo, do meio pra frente o Flamengo realmente ganha em qualidade. Mas o que a gente tem observado também é que os zagueiros têm feito gols, que é o caso do Léo Pereira e também do Léo Ortiz, aparecem na área, o Danilo tá machucado agora, mas o Flamengo também tem essa arma. Você sabe bem o que é isso, né?
é uma arma que está ajudando muito o Flamengo nesses últimos jogos, Renato. A gente vê que são jogadores que têm uma imposição física, são jogadores altos, que sabem se posicionar também, tanto na parte defensiva também como na parte ofensiva, que sai da marcação e está ajudando. Eu acho que a dupla de zaga do Flamengo é uma dupla que já está bem entrosada, eles sabem muito bem aonde se posicionarem, até porque os que batem também, Renata, é o diferencial. Então isso é questão de treinamento, isso é questão também de um conhecer o outro, de entrosamento, isso está fazendo uma diferença muito grande para o Flamengo. Agora, como você bem disse, o Mirassol vendeu caro a derrota. Parabéns pela equipe do Mirassol, por mais que perdeu, mas jogar no Maracanã com mais de 60 mil pessoas, contra o melhor elenco hoje do Brasil, e perder de 2-1, e poderia até empatar, eu acho que parabéns pelo que o Mirassol vem fazendo. Quando eu comemorei na primeira rodada do Campeonato Brasileiro aquele empate no Maracanã em 1-1, vocês riram, mas não vai ser fácil. Agora, o Flamengo empatou com o Ceará fora de casa e não perde tempo, Rona. Chega no Maracanã e já começa a restabelecer a sua posição, vencendo uma equipe que é muito elogiada. E outra coisa, acho que o Cici tomou água de salsicha do Mickey. Não é possível. Você vai falar que a defesa do Flamengo ela é ruim? Não ruim. Tô falando que tá com alguns problemas defensivamente. Então tá bom, no entanto que... Os dois zagueiros, duas pilastras enormes ali, velho. Né? E os caras, quando ainda não defendem bem, ainda vai fazer o gol. Ainda tem um goleiro aí no Rossi. Mas se expõe bastante, né? O jogador, quando vai muito pro ataque, acaba expondo. Agora, o que me chamou mais atenção, agora falando sério, o que chamou atenção foi esse 10 do Flamengo, parecia o Galinho, hein? Essa metida de bola que ele deu de 3 dele era só o Galinho. Quem é o 10? Talento, o Galinho, mas agora é o Arrascaeta, mas naquela época... que bom que o Arrascaeta tá suspenso pro jogo da Libertadores. Olha só que de você. Obrigada por me lembrar. Porque ele lembrou o Galinho ontem e o Mirassol vendeu caro. O Mirassol, parabéns, que vem fazer. Que trabalho maravilhoso do Mirassol também. Agora, é difícil vencer esse Flamengo, Renato. Olha, se já é difícil vencer uma vez o Flamengo, imagina 3. Teremos uma overdose de Flamengo, dois jogos pela Libertadores, oitavas de final, pela primeira rodada do retorno. Eu não sei se eu tenho saúde, vou lá tomar um chá. Meu cara, muito respeito pelo Flamengo, a Renata Fã tem, né? Mas vai ser uma saga... Essas 2 semanas, uma série de 3 também, o mesmo que aconteceu com o Atlético Mineiro, agora vai ser com o Internacional, primeiro agora na quarta-feira pela Libertadores, as oitavas de final, e no final de semana a gente volta com o retorno, Flamengo, ou melhor, Inter e Flamengo, que vai ser fora, a gente vai jogar, e logo na quarta seguinte, o jogo de volta da Libertadores. Uma série de 3 e a gente tem que ganhar. O Flamengo vai ganhar. Tão tal que você vê o comentário dela é sempre ponderado, respeitando. E feliz porque o Arrascaeta não vai estar no primeiro jogo porque ele está suspenso. Mas, o Flamengo tem time, tem elenco e a gente vai para cima porque a gente vai fazer o resultado aqui dentro do Maracanã já agora, nessa quarta-feira. E os 2 jogos seguintes vão ser fora. E lá a gente vai corresponder à altura também. Porque a gente precisa desses 2 campeonatos, até porque são as prioridades 1 e 2 do Flamengo. Porque a 3 já foi embora. E nosso time é bom. Joga demais. A campanha do Flamengo, melhor saldo em todos os anos, em todas as temporadas, desde quando foi de pontos corridos. Flamengo tá lá em 40 pontos, se ele venceu se o Flamengo vencer, o Sport vai a 43 e será a terceira melhor campanha de um turno durante essas temporadas. E o Flamengo tem sim. Vamos jogar com o Sport. Ganhou ontem do Grêmio. Primeira vitória de 19 rodadas, ganhou uma. E a gente não ganha lá dentro. Mas o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like porque ajuda e eu agradeço. Compartilha, comenta, vamos interagir aí. Da minha parte vai ser recíproco e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.